Nesse vídeo aqui a gente vai te dar dicas de como se preparar para os testes técnicos em entrevistas de emprego na área de tecnologia. Fica até o final, anota todos os pontos importantes e já começa a se preparar desde agora para se destacar nas vagas que tu quer. O nosso canal está começando, então é muito importante o apoio de vocês. A gente pede que vocês se inscrevam, que deem like também no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e disseminar isso para mais pessoas. Ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação dos vídeos que a gente posta toda semana. E entre no grupo do Telegram e no nosso servidor do Discord. Os links estão aqui na descrição e lá a gente também vai falar bastante sobre testes técnicos. A gente vai falar aqui sobre entrevistas mais voltadas para a área de programação, mas isso se aplica a diversas áreas dentro de TI. Mas antes de tudo, o que são os testes técnicos? O teste técnico ele é uma forma de quem está te contratando conseguir medir o teu nível de desenvolvimento. Então, geralmente um teste técnico ele é aplicado depois da primeira etapa, que vai ser provavelmente uma conversa que tu vai ter com o RH da empresa. Porque a gente costuma ver muito durante essa etapa de todo o processo seletivo, as empresas elas aplicarem primeiro uma conversa mais pessoal com o candidato para ver se tem um fit cultural, se o perfil que tu tem, que tu demonstra durante a entrevista ali, ele está de acordo com a vaga, com a empresa. Então acaba sendo um papo um pouco mais informal para que eles te conheçam e para que tu também conheça a empresa um pouco. E geralmente depois dessa fase, se tu passar, a empresa vai te aplicar o famoso e o temido teste técnico, né? Todo mundo tem medo dele, mas a gente vai te mostrar aqui com esse vídeo que se preparando bem, sabendo o que tu vai encontrar, ele pode ser mais fácil. E tem muitas formas de testes técnicos, então isso varia de empresa para empresa. Eu já fiz, por exemplo, testes técnicos que eram basicamente perguntas numa folha, tu respondia, algo bem objetivo mesmo, se eu não me engano era para Dell até que eu fiz. E vários eu já fiz dentro da empresa, ou seja, tendo que ir até a empresa para fazer o teste, né? Geralmente eles te colocam dentro de uma salinha, às vezes com mais pessoas, às vezes sozinho, e te passam algum teste que tu precisa executar na hora. Esse teste daí, como eu falei, varia. Então, pode ser que eles te peçam para desenvolver um sisteminha, um CRUD, por exemplo, que seria um sistema de cadastro, de deleção de registros. Ou se tu estiver te candidatando a uma vaga de front-end, provavelmente eles vão te pedir para fazer um site simples, alguma coisa ali na hora. Mas hoje em dia, o teste técnico mais comum que a gente vê é o da empresa te mandar um desafio online por alguma plataforma e tu vai ter que fazer na tua casa. Então, facilita bastante, né? Na nossa época, a gente tinha que ir na empresa, fazer o teste e isso gerava uma pressão 1000 vezes maior do que tu tá fazendo o desafio em casa. Isso basicamente acontece muito pela pandemia também, mas também porque o trabalho remoto tá mais difundido. Então, geralmente tu mora muito longe ou até em outros estados e não vai se locomover até a empresa para fazer o teste. Existem diversas formas das empresas te mandarem esse tipo de teste. Eles podem te mandar um link do GitHub com o repositório do teste ali, ou um PDF. Às vezes no teu e-mail eles mandam já o teste ali explicando, né? E geralmente vai ter uma descrição sobre o que tu precisa fazer. Muitas vezes é um sisteminha ou um site, que nem ele falou. Então eles vão te passar requisitos nesse caso, né? Os requisitos do teu sistema, o que tu vai ter que escrever, qual tipo de input, qual tipo de entrada tu vai ter que escrever, qual tipo de saída o teu sistema vai ter que interpretar e expor isso para o usuário. E o bom que a gente falou é que tu pode desenvolver tudo isso do conforto da tua casa, né? Não precisa ir até a empresa. E geralmente as empresas elas te dão entre 3 dias e 2 semanas para tu conseguir finalizar esse desafio. E sobre tecnologias, linguagens que tu pode usar para resolver o teste, as empresas elas variam muito, né? Tem umas que dizem especificamente as linguagens que tu precisa usar, então elas já dizem ali, tu vai ter que usar React. E outras não, outras deixam mais aberto, tu pode desenvolver em qualquer linguagem, desde que tu resolva o problema. Uma outra coisa também importante, um outro tópico importante aqui, às vezes em testes de front-end, as empresas vão te pedir para que tu consuma uma API e apresente esses dados no front-end. Então, para ir treinando já, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo uma API da Marvel que vocês podem usar. Ela é uma API pública, então qualquer um pode acessar e usar. Então é só entrar lá, fazer o cadastro, eles te dão uma chave e daí tu já pode começar a brincar com essa API, que ela é bem legal. Isso vai variar muito, né? A gente está falando aqui de uma vaga que é voltada para front-end, que daí tu não vai precisar desenvolver o back-end. Tu já vai ter uma API que te devolve dados pronta. Se for um teste mais voltado para full stack, aí tu vai ter que desenvolver tanto o front-end quanto o back. Então tu vai ter que criar uma API que disponibilize dados para que o teu front consuma e apresente isso. Agora a gente vai te dar umas dicas que vão servir para facilitar muito a tua vida
e também tirar um pouco desse teu medo dos testes técnicos. A primeira dica seria: use uma linguagem de programação que tu se garante. Digamos que tu saiba programar em React e a empresa que tu está tentando se candidatar à vaga, ela usa Vue.js. Se a empresa não te pedir especificamente ali no teste para usar Vue.js, a gente não acha que seja interessante que tu use o Vue.js. Por quê? Porque ele vai ter uma curva de aprendizado para te aprender o Vue, porque tu não sabe, e isso vai te tomar muito mais tempo. Então, às vezes, tu não vai ter esse tempo extra para aprender Vue, pelo menos o básico ali, e aplicar isso no teste. Vai ficar muito difícil tu fazer essas duas coisas em paralelo e conseguir entregar esse desafio em tempo. Então, essa dica é muito importante. Usa a tecnologia que tu sabe, porque tu vai conseguir entregar o projeto e vai ser muito melhor do que tu desenvolver com uma tecnologia que tu não sabe, poder fazer errado ainda ou nem conseguir entregar. De novo, né? Só complementando. Isso se a empresa não pedir que tu use uma tecnologia específica para aquele teste. E se a empresa pedir uma tecnologia que tu não sabe, a gente acha que o ideal é que tu tente fazer sim. É muito melhor tu tentar fazer e não conseguir fazer e não passar do que não tentar fazer. Isso também vai valer como uma experiência para ti. Então tu pode fazer, entregar e também pedir um feedback para essa empresa. Talvez eles até te ajudem a melhorar. A segunda dica que a gente dá e é muito importante, muita gente falha, é leia e releia várias vezes o problema para fixar bem o entendimento. A gente sabe que muitas vezes o teste ele tem tanta coisa escrita ali, tanta informação, que a pessoa fica assustada só de ler. Mas a gente indica que vocês mantenham a calma, porque essa habilidade de ler um problema, entender um problema, é uma habilidade que vocês vão precisar ter como desenvolvedores e desenvolvedoras. Então leiam todo o problema com calma, anotem as partes que vocês julgam que são as mais importantes, e depois disso tu volta e relê tudo de novo. Não começa a codar antes de ter lido o problema umas 10, 15 vezes, porque aí a parte de análise vai ser a parte mais importante desse problema. O que a gente costuma ver muito é que a pessoa mal começou a ler o problema e já quer começar a codar desesperadamente ali. Geralmente porque a pessoa quer terminar o mais rápido possível, só que a rapidez, terminar rápido ali não vai ser benéfico para ti. Às vezes pode ser até ruim, porque tu termina rápido, mas tu fez tudo mal feito, não entendeu nada da descrição do problema e fez de uma forma totalmente errada. Por isso que a gente fala, leiam bastante o que está escrito ali no desafio, porque às vezes tu lê alguma coisa no desafio, faz até um pedaço e esquece de fazer algum ponto que o desafio pediu lá pela metade ou no começo, porque tu estava muito focado em entregar a solução e perdeu alguma coisa. Isso vai te descontar pontos. Por isso que é bom, tu lê o desafio ali, lê o teste, quando tu começar a codar, tu sempre volta para reler. Sempre vai relendo enquanto tu está codando, para te ver se tu não esqueceu nada no meio do caminho. Então gasta 35% do tempo só para analisar e entender o problema. Se tiver alguma parte ali que tu não entendeu, tu pode até enviar um e-mail para a empresa para tirar alguma dúvida. Geralmente eles vão te ajudar. A terceira dica é: pense na forma mais simples de resolver o problema primeiro e depois melhore. A gente dá bastante essa dica aqui no canal e esse é o momento perfeito para vocês começarem a aplicar essas dicas. Se o teste técnico, por exemplo, é criar um sistema de cadastro de uma loja, que seja possível cadastrar produtos dessa loja. Então, qual seria o caminho mais rápido de tu conseguir desenvolver isso? A gente aconselha que tu comece pelas partes mais difíceis. Então, nesse caso seria, por exemplo, criar o banco de dados e o back-end da tua aplicação. Então, modela o banco de dados da forma mais simples e depois faz o teu back-end acessar esse banco de dados e disponibilizar esses dados depois para o front-end de uma forma simples também. E não precisa se preocupar muito com alguns detalhes, como, por exemplo, performance e agora. Primeiro escreve essa parte da forma mais simples que tu conseguir e depois disso a gente vai sim começar a pensar como melhorar esse código. Essa abordagem é muito boa porque ela vai te proporcionar que tu desenvolva uma solução simples, algo que já está funcionando. Só isso já vai contar muitos pontos. E vai sim contar muitos pontos, só que isso não quer dizer que tu vai passar na entrevista. Porque o teu código ele tem que estar funcionando e tem que ser um código de qualidade também. Então, só reforçando, se chegou no final, no dia da entrega, e tu tem o código funcionando, mas não está refatorado ainda, envia ele assim mesmo. Mas é muito importante que se tu chegou, 2 dias antes de entregar e teu código está funcionando, aí tu volta, refatora ele de uma forma que o código tenha mais qualidade, que tu use padrões. E aí, se tu conseguir fazer isso, estiver funcionando e tiver um código de qualidade, as tuas chances de ser contratado ou contratada vão aumentar muito. E tem uma dica bônus aqui, que a gente tem visto que as vagas estão pedindo muito, que é, se possível, adicione testes
de front-end e ou de back-end. E geralmente as empresas elas colocam essa parte dos testes como um diferencial. Só que a gente vê isso não como um diferencial, né? É meio que um diferencial escondido. Porque se tu realmente souber testar, criar uma cobertura de teste para aquele código que tu desenvolveu, tu vai estar um passo além das outras pessoas que estão se candidatando àquela vaga. Porque é assim, né? Vamos pensar de uma forma objetiva. Se tu fez o teu código de uma forma boa, legal. Aí vai lá outra pessoa e fez o código dela também de uma forma boa. Porém, ela fez testes e tu não. Quem tu acha que vai ganhar a vaga, né? Muito provavelmente, claro, né? Vai depender de vários outros fatores durante as etapas da entrevista. Mas a pessoa que fez os testes, com certeza ela vai se destacar. Ela vai ganhar muito mais pontos por causa disso. Então, por isso que a gente fala que esses testes são um diferencial escondido, porque não é bem um diferencial, eles são muito importantes. Então, se tu conseguir fazer, faz o teu melhor para fazer. Os testes são uma parte que não são tão fáceis, geralmente, de fazer. Eles demoram também um pouco de tempo. Então, por isso que é bom que tu desenvolva o teu código, o teu desafio ali, o teu teste e ainda sobre alguns dias para te conseguir fazer esses testes. A gente vai falar mais sobre testes aqui no canal e hoje em dia as empresas grandes elas estão pedindo desenvolvedores que já saibam testar. Isso daí não tem nem dúvida. E muitas empresas pequenas e médias também estão vendo muita vantagem em começar a testar seus códigos. Ainda tem muita empresa que não aplica testes, mas saber testar já está sendo um diferencial muito grande. Então já começa a pesquisar aí como criar testes para a tua linguagem preferida, porque isso vai te tornar um dev, uma dev extremamente requisitado. Eu posso dar a minha experiência fazendo teste técnico, né? O último que eu fiz foi na Lambda 3. E eu tive que ir até a empresa, fiz o teste lá dentro da empresa junto com 2 pessoas que me acompanharam, né? Me deram um problema ali, eu tive que resolver na hora. Tinha um quadro branco que eu pude escrever, eu codei também na hora o teste era tanto a parte de front-end quanto a parte de back-end. O legal desse tipo de teste é que geralmente as pessoas que estão ali contigo, elas vão te ajudar a resolver o problema. Tu não tá ali para resolver sozinho, então isso é muito legal porque a pessoa já vê como que tu tá sendo, como que tu vai ser trabalhar contigo, né, no dia a dia. É, porque é exatamente isso. Tu nunca vai resolver algo sozinho dentro de uma empresa. Então, tu vai ter que ter trabalho de equipe, comunicação. Então, as pessoas já vão estar te testando também nas tuas soft skills. Então, isso é muito importante. E o teste que eu fiz lá, ele tinha uma parte de back-end e uma parte de front-end. E eu apliquei bastante dessas coisas que eu falei aqui pra vocês. Eu fiz primeiro a parte do back, que era um pouco mais complicadinha, e depois eu comecei a parte do front. Só que quando eu comecei a parte do front, eu já tinha bem menos tempo. Então eu acabei conversando ali com eles na hora e falei, como eu tenho menos tempo no front, eu vou fazer uma funcionalidade só, que eram algumas funcionalidades, e eu vou pegar essa funcionalidade e vou fazer testes nela. Eles falaram que estava tudo bem, não tinha problema fazer assim, e então eu consegui fazer isso. Eu fiz a parte do front-end, apliquei uns testes ali, e eles já viram que eu conseguia mexer tanto do back quanto do front, e no fim eu acabei passando para essa vaga. Botem na cabeça que vocês vão ficar nervosos, não tem como não ficar nervoso quando tem pessoas te olhando resolver alguma coisa, mas vocês têm que entrar no teste com a mentalidade de que vocês podem pedir ajuda e vocês devem pedir muita ajuda durante a resolução desse problema. Agora, como não está tendo os testes técnicos presenciais, enviem e-mail, achem alguma forma de se comunicar com essa empresa para que vocês consigam tirar todas as dúvidas que vocês têm para realizar o teste da melhor forma. Isso de novo. É importante que vocês não pensem que vocês vão estar sendo chato perguntando as coisas. Porque se vocês perguntarem e eles responderem, vocês conseguirem ter esse diálogo, vai ser muito legal, porque é exatamente isso que o Cadu falou. As empresas, elas querem pessoas que estejam dispostas a se comunicar. Se tu for fazer o teste sozinho, não perguntar nada e fazer de uma forma ruim ainda, isso vai ser muito ruim para tua nota, né, nesse teste. E mandando um e-mail, perguntando, né, tirando dúvidas, eles vão ver que vocês estão interessados também nessa vaga, nesse teste. Então, conta ponto também. Para te ajudar ainda mais, a gente vai deixar aqui na descrição alguns repositórios com testes técnicos reais de empresas. Então salvem esses repositórios e quando vocês estiverem mais confiantes, acessem eles e façam eles em forma de treino, para vocês já irem se acostumando como é fazer um teste técnico numa empresa real. Tu vai ver que treinando com esses repositórios, pegando essas dicas que a gente deu aqui também, tu vai começar a se sentir muito mais seguro quando tu vai fazer esse tipo de teste. E com certeza em muito menos tempo tu vai finalmente conseguir a vaga na empresa que tu quer. Se tu ainda está com dúvida, entra lá no nosso grupo do Telegram ou no nosso servidor do Discord e pergunta lá. Vocês podem também mandar testes, desafios técnicos que vocês recebem pra gente. A gente não vai fazer o teste por vocês, obviamente,
O que a gente quer que vocês realmente consigam fazer e passar naquele teste por mérito próprio. Mas a gente vai ajudar vocês sim a tirarem algumas dúvidas sobre esses testes técnicos sem problema. Deixa aqui nos comentários do vídeo também se tu já participou de algum teste técnico ou se tu ainda ficou com alguma dúvida, que a gente vai ficar bem feliz de te responder. E se tu ficou até aqui, a gente te pede de novo para dar o like no vídeo, para ajudar a disseminar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tem bastante trabalho para gravar esse tipo de vídeo, então é muito importante que tu faça isso, porque o nosso objetivo com esse canal aqui é te ajudar a crescer tanto profissionalmente quanto financeiramente dentro da área de tecnologia. Muito obrigado para quem ficou até aqui e tchau. Até mais!